Vamos analisar agora quais são os services que nós temos aqui, tá? Fechar todo mundo aqui. Você está vendo que eu criei uma pasta NFE dentro de service, né? Tá ali ela, NFE service, você está vendo dois services aí, né? O primeiro é o NFE cabeçalho service, tá? De onde é que veio esse cara? Eu entrei no gerador de código, pedi para ele gerar todos os códigos para o Java com o módulo NFE. Isso aí você já sabe fazer, né? Daí eu vim na pasta NFE cabeçalho, tá aqui ela, tá? Peguei o NFE cabeçalho service, copiei daqui e colei na pasta do projeto do Java, tá? Então esse aqui é o service que foi gerado pelo gerador de código, no entanto ele foi alterado, né? Essa primeira parte dele aqui, ela está tal e qual foi gerado pelo o gerador de código, menos essa empresa service, que eu coloquei depois eu vou mostrar para você porquê, tá? Mas os métodos aqui, consultar lista, consultar objeto, salvar e excluir, são os mesmos que foram gerados pelo gerador de código. Daí eu tenho alguns métodos a mais, o calcular totais, tem o método processar cálculos no item, tem o método transmitir NFE, gerar arquivo de entrada da NFE, pegar o retorno da saída da NFE e gerar arquivo ini da NFE. Esses métodos aqui foram implementados, não pelo gerador, mas por mim, né? O gerador não saberia como fazer isso daí, tá bom? Daí eu tenho um outro service aqui que é chamado NFE cálculo service, tá? Esse cara foi feito todo do zero, ele não foi feito pelo gerador de código. Ele vai servir para fazer os cálculos de imposto da nota fiscal, tá? Essa classe, né, ela foi primeiramente desenvolvida por um colega, né, o colega Cláudio Roberto de Souza, tá aqui o contato dele. Ele fez essa classe para o Utilities ERP em Delphi, né, e essa classe ela foi então modificada para funcionar com o Java, com o C# e vai ser utilizada também para o PHP e para o Node, né? É um primeiro contato com esses cálculos que você está tendo aqui, tá? Depois essa classe ela vai ser melhorada, né? Tem mais alguns cálculos que vão entrar aqui e tem alguns cálculos que nós não vamos colocar porque são situações bem específicas, tá? O cara vendeu arma do Ceará para São Paulo, o cara vendeu arma de São Paulo para o Chile. Não. Então essas situações específicas aí, se você se deparar com elas, você tem que estudar como implementar, tá, o cálculo, ou então você tem que pedir ajuda, a assessoria de um contador da área, inclusive, né? O contador também ele é especialista no nicho, tá? Então de repente vai ter coisas que ele também não vai saber, tá? Muito bem, então o que é que tem nesse nosso serviço de cálculo aqui? Primeiramente, né, ele recebe um objeto chamado cálculo NFE, tá? Esse objeto cálculo NFE ele está aqui dentro de model transiente, cálculo NFE, tá? Ele é um objeto que traz alguns atributos, né, que são necessários para nós realizarmos esse cálculo, tá? Tem os atributos aí de PIS, COFINS, ICMS, SOSN, enfim. Esses atributos estão aqui para facilitar o nosso cálculo. Ok? Muito bem. É só uma classe simples, né, que vai retornar para a gente esses caras aí, tá? Pronto. Quando eu chamar o cálculo da NFE, né, quando eu chamar essa classe e o método calcular, eu já vou passar um cálculo aqui para ele com algumas informações, com alguns dados, tá? Daí eu começo, verificando, o CRT do emissor é 1, ou seja, a empresa que está emitindo isso daqui é uma empresa do Simples Nacional. Se for, eu vou ficar dentro desse primeiro bloco aqui, tá? Antes desse else if aqui, tá bom? Esse primeiro bloco aqui até aqui, ele vai verificar todos os cálculos relacionados aí a CSO, SNA empresas do Simples Nacional, tá? Eu deixei já comentado aqui as regions, as regiões, né? O Java ele não possui nada nativo para isso, as ferramentas, mas você pode baixar aí algum plugin e instalar o plugin. Então nessas regiões você vai conseguir fechar essa região com um mais e um menos aqui, né? O mais vai abrir, o menos vai fechar a região para você visualizar melhor aí o código de uma forma geral, tá? Ok.
Então vamos lá, se o cara for do simples, ele vai verificar então qual é o seu SN dele, né? Se for 101, o que é que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que somar o valor dos produtos com o valor do frete, com o valor do seguro e o valor das outras despesas e finalmente subtrair isso do valor do desconto, tá? O que está acontecendo aí é o seguinte, ó, ele tem que pegar valor tributos mais valor frete mais valor seguro mais outras despesas menos desconto, tá? Esse é o cálculo que está sendo feito aqui, tá bom? Mas, como nós estamos trabalhando com o Big Decimal, nós não podemos utilizar esses operadores, ok? Então, nesse momento aqui, eu utilizei os nossos métodos que estão dentro de biblioteca, tá? Então, veja só, eu chamo uma soma e para essa soma eu tenho que passar dois valores. O primeiro valor que eu passo, aqui, ó, esse primeiro valor, também é o resultado de uma soma, porque aqui eu estou somando 4 valores, tá? O primeiro resultado da soma é o código bruto o valor do bruto dos produtos e o valor do frete. O segundo valor dessa soma aqui de cima, ó, também é o resultado de outra soma, que é o seguro mais as despesas, tá? Então, daqui vai sair um número dessa soma e dessa outra soma também vai sair um número. Dois números, passa esses dois números para essa outra soma aqui, ó. Tá bom? Daí, do resultado dessa soma de fora, eu quero pegar o resultado dela e diminuir do valor do desconto. Então, eu chamo o método subtrai aqui, tá? Você vai ver que isso está bem repetido aqui em alguns momentos, né? Na verdade, essa classe, né, ela tem parte do código dela repetida, tá? Repetido o código. Então, por exemplo, se o CSOSN for 101, a base de cálculo do ICMS é calculada dessa forma. Se ele for 201, também, ó, calculado do mesmo jeito, tá? Então, o nosso colega inicialmente que fez essa classe, né, ele preferiu que ela tivesse mais legibilidade, tá? Ele separou aqui por codificação, por regras de cálculo, né? E ele preferiu deixar cada cálculo dentro da regra, mesmo que o cálculo fosse idêntico ao cálculo anterior, ao cálculo de outra regra, tá? Já prevendo o quê? Prevendo que, possivelmente, a regra do 101 possa mudar, mas a regra do 201 possa não mudar, né? Aí, de repente, você faz a alteração aqui, mas não faz a alteração aqui no 101, tá? Você pode pensar assim, não, mas esse código está duplicado, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse código aqui para um outro método e eu vou chamar esse método daqui de dentro e de todos os outros lugares que ele se repete. Você pode fazer isso também, tá bom? Talvez o código não fique tão legível, né? E você possa ter algum problema no futuro, ou não, tá? Mas enfim, a forma que foi feita aqui foi prezando pela legibilidade, mais código, maior legibilidade. E tem um outro problema com isso, que é o seguinte, vamos dizer que a base de cálculo do ICMS, ela alterou agora que nós não precisamos mais somar o seguro. Então, você vai ter que tirar aqui o cálculo do seguro desse cara e de todos os outros que essa regra mudar também, tá? Então, tem que ter o equilíbrio aí entre legibilidade, entre quantidade de código, né? Tá? Neste momento, nós vamos deixar dessa forma, tá? A forma que se encontra aqui. Pronto. Outro detalhe é essa questão dessas somas malucas aqui, né? Como nós estamos somando vários valores aqui, a gente está chamando o método soma junto com o método subtrai. Isso aqui pode ser que não fique muito legível, né? Um cara mais iniciante vai olhar para isso daqui, talvez ele não entenda, ele vai demorar para manter esse código, para dar manutenção nesse código, tá? Já é uma desvantagem do Big Decimal, né? O fato de ele não ter os operadores. Então, nós criamos lá o soma para facilitar, mas o soma ele recebe 2 valores. Poderia receber mais, poderia receber um array de valores, né? Uma boa ideia, tá? E aí no soma aqui você passa um array com todos os valores que você quer somar e o método soma vai fazer isso para você. Fica a sugestão então para você fazer isso daí, tá? Veja aqui uma outra situação, olha. Aqui nós temos que multiplicar
a base de cálculo do ICMS com a alíquota de crédito do ICMS. Depois nós temos que dividir essa multiplicação por 100. Então como é que a gente faz? A gente chama o divide, e para o divide eu passo o primeiro número para ele é o resultado da multiplicação, e o segundo número é o valor 100. Eu não posso passar o valor 100 cru não, hein? Eu tenho que passar um Big Decimal Point Value of 100 para ele funcionar, tá? Mas enfim, aqui então nós vamos ter todos os cálculos relacionados a CSOSN, relacionados a CST, tá? E lá no finalzinho, quando for para nós fazermos ali os cálculos de PIS, COFINS, aí eu já alterei um pouco as coisas, tá? Vem aqui, ó. Eu chamo o método subtrai e a soma, agora eu não estou mais chamando o método somar, porque eu tenho vários aqui. Eu tenho mais do que 4 itens para serem somados. Olha. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 itens. Então agora eu estou chamando o valor, né, o valor que eu quero somar, ponto add. E aí eu vou adicionando o valor que eu quero somar. De valor de produtos, valor bruto dos produtos, eu quero somar com o valor do frete, que quero somar com o valor do seguro, que quero somar com as outras despesas, tá? Mas ainda assim, eu pego todo o resultado dessa soma aqui, ó, e passo esse resultado como o primeiro item, o primeiro parâmetro do método subtrai, tá? Eu usei então a biblioteca e os métodos soltos do Big Decimal, tá? Mas aqui para baixo, eu já fiz sem utilizar a biblioteca, tá? Aqui eu já coloco o valor do produto, mais o frete, mais o seguro, mais as outras despesas, mais o ICMS, mais o IPI, menos o desconto. Coloquei o subtract aqui, no lugar de chamar lá em cima aqui o método subtrai, tá? E tem um outro caso em que eu utilizei os métodos da biblioteca passando 5 valores. Deixa eu ver se eu encontro ele para mostrar aqui para você. É esse daqui, ó. Tá? Então veja aqui a confusão, né? De fato não é muito legível. É melhor nesse caso aqui, quando você tem muitos valores, tá? Esse método aqui, ó, Ctrl C. Deixa eu ver onde é que eu coloco aqui para eu explicar para você. Vou colocar aqui linguagem Java e vou pegar aquele lá de baixo. Ctrl C, Ctrl V, tá? Então aqui ele está fazendo a mesma coisa. Ele está somando o valor bruto dos produtos mais o frete. Veja, quando eu seleciono aqui, ele seleciona ali também, ó. Mais o seguro, mais a despesa. Nesse caso aqui é o valor do IPI, tá ali, ele ainda somou aqui com o valor do ICMS também, esse cara está somando ainda com mais itens, né, mais um item. E no final, menos o valor do desconto, tá? Então, o que é que você acha mais legível? Dessa forma ou dessa forma aqui? Essa forma está mais legível, tá? Então, a biblioteca, os métodos subtrai, soma e tudo mais, eles ajudam neste caso aqui, quando você tem 2 valores. Com mais valores, você pode utilizar os métodos, mas não fica muito legível. Aí é melhor partir para utilizar os métodos diretos do Big Decimal, tá? No entanto, tente fazer a sugestão que eu falei, né? Tente implementar um método soma, um método subtrai, para o método soma, primeiramente, com um array de valores, tá? Daí você chama o método soma e passa para ele aqui os valores que você quer, né? Valor 1, valor 2, valor 3, valor 4, enfim. Quantos valores você tiver, você pode passar dentro desse array e você trata isso lá no método somar da biblioteca, tá? Pronto, então essa nossa classe aqui, ela serve exatamente para isso, né? Para nós realizarmos os cálculos de impostos da NFE, tá? Posteriormente nós vamos dar uma melhorada nessa classe, né? Se você de fato vai implementar a NFE, vai vender NFE, né? Então você tem que estar por dentro disso daí. Ou então você precisa ter um companheiro, um assessor, alguém vinculado à parte contábil para ele se aprofundar nisso daí e ir passando os requisitos para você, tá? Se você está apenas estudando e conhecendo as linguagens, o Java, o Flutter, né? Você pode abstrair isso daqui, tá?
e acreditar que o cálculo está sendo feito de forma correta e apenas chamar este cálculo e saber que a nota vai ser somada, seus tributos vão ser gerados de forma correta, de acordo com o cálculo que está sendo feito aqui, tá bom?